O objeto de conhecimento desta aula é a correção da atividade proposta 2 do roteiro de estudo 14, contempla aí as aulas 3 e a aula 4 do mesmo roteiro, que é o 15 agora, né, que a gente está vendo. A questão 1 pede o seguinte: no circuito esquematizado abaixo, a diferença de potencial entre os terminais A e B vale 100 volts. Então, dentre esses terminais, nós temos 100 volts estabelecido para esses resistores aqui. Determine. Na letra A, ele pede a resistência equivalente entre os pontos AB. Então, eu quero a resistência equivalente desse circuito inteiro. Na letra B, ele pede a intensidade de corrente elétrica do resistor de 7,5 ohms. Na letra C, ele quer a diferença de potencial no resistor de 7,5 ohms. Aí vai ter gente que vai perguntar: oxe, mas não é 100 volts? Não, não é 100 volts. A gente vai entender por quê. E na letra D, ele quer a intensidade de da corrente elétrica em cada um dos resistores de 5 ohms. Bom, primeira coisa é que a gente tem que saber que quando chega nesse pontinho aqui, que a gente chama de nó, a corrente que passou pelo resistor de 7,5, ela vai se dividir, né? Se ela se divide, a gente já sabe que esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo. Isso é importante porque primeiro nós devemos resolver os resistores que estão em paralelo para depois resolver os que estão em série. E esse resistor de 7,5, ele está em série com esses outros dois que estão em paralelo. Vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Então, primeira coisa, nós temos que resolver essa associação em paralelo. São dois resistores em paralelo e eles são iguais. Então, a gente pega o valor de um deles pela quantidade deles, né? Vai ficar 5 dividido por 2, vai dar 2,5 ohms. Essa é a resistência equivalente desses dois resistores aqui. Então, a gente pega esse circuito que está entre os terminais A e B, a gente resume esse circuito para esse circuito menor. Por quê? Esses dois resistores de 5 ohms virou um resistor de 2,5, que é a resistência equivalente deles dois. Pois bem, observe agora que esse resistor de 7,5, ele está em série com esse resistor de 2,5, se você observar pela corrente, porque não tem por onde a corrente se dividir. Ela vai ter que passar pelos dois resistores. Esse é um método de você descobrir que esses resistores estão em série. Outro método é pela regra da letra, como eu falei para vocês. A gente tem que esses dois resistores estão entre os terminais A e B, né? Só que o potencial A não pode atravessar esse resistor, porque tem um resistor aqui no meio, então ele não pode vir para cá. E o potencial B também não pode vir para cá, porque tem um resistor aqui no meio. Então, quem é que vai ficar aqui? Vai ser um outro potencial. Então, a gente não tem o potencial A aqui e nem o B aqui. Poxa, professor, então quer dizer que eles têm diferenças de potenciais diferentes? Exatamente, é por isso que na letra C a gente quer saber a diferença de potencial no resistor de 7,5, porque não é a mesma diferença de potencial que tem nesse outro resistor. Só que por enquanto a gente só entendeu que por ter diferenças de potenciais diferentes, esses resistores estão em série. A gente viu na atividade anterior que quando eles estão em paralelo, a diferença de potencial nos resistores em paralelo é igual, né? Só que quando eles estão em série, essa diferença de potencial é diferente. Que fique claro, então. Eles estão em série? Estão. Então, é só somar, né? A resistência equivalente vai ser 7,5 mais 2,5, que dá 10 ohms. Respondemos a letra A. Para responder, então, a letra B, ele quer saber a intensidade de corrente elétrica no resistor de 7,5. É a corrente total. Porque essa corrente total, ela só vai se dividir quando chegar nesse nó. Então, vamos resolver aqui a letra B. A corrente total, então, para descobrir ela, eu preciso da tensão total do circuito e dividir pela resistência equivalente. A gente sabe a tensão total do circuito? Sabemos. É a tensão entre os pontos A e B, que foi dada aqui, ó, no enunciado, 100 volts. E a resistência equivalente, a gente sabe? Também, porque a gente resolveu aqui na letra A, deu 10 ohms. Então, 100 dividido por 10, 10 amperes. Essa é a corrente total. Respondemos a letra B. Agora vamos para a letra C. Para resolver a letra C, eu vou mostrar para você, pela regra da letra, que a diferença de potencial
no resistor de 7,5 é diferente. Você viu anteriormente na figura, eu vou mostrar novamente. Então, olha só. A diferença é pela letra. A, C é diferente de C, B. Então, essa diferença de potencial aqui é uma e aqui vai ser outro valor. Eu sei que do ponto A até o ponto B tem que dar 100 volts. Mas quanto é que tem só do ponto A até o ponto C? Isso é que a gente vai descobrir agora. E para descobrir isso é muito fácil, a gente usa a lei de Ohm, né? Para descobrir isso. A lei de Ohm diz que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, mas a gente quer a tensão dos pontos A, C. Só nesses dois pontos aí, A, C. Então, a gente vai usar o resistor que está entre esses dois pontos, que é o resistor de 7,5, e vamos multiplicar pela corrente que passa por ele. Quem é a corrente que passa por ele? É a corrente total, que a gente já sabe que vale 10 amperes. Então, vai ficar 7,5 vezes 10, que dá 75 volts. Opa, então tem 75 volts aqui só nesse resistor? Sim, beleza? Guarda essa informação, a gente vai precisar dela daqui a pouquinho. Na resolução da letra D, ele quer a intensidade de corrente elétrica em cada resistor. E a gente já sabe que esses resistores estão em paralelo. E nós sabemos que a tensão elétrica nesse resistor é de 75 volts. Mas qual é a tensão elétrica estabelecida nesses resistores em paralelo? Para saber a tensão elétrica nesses resistores, fica fácil, porque é só pensar o que sobrou para esse resistor de 2,5. Se aqui tem 75 volts, quanto sobra para esse resistor, né? Então, a tensão CB, que está estabelecida nesse resistor aqui, que é o equivalente desses dois, é a tensão total, ou seja, a tensão AB, menos a tensão nesse resistor aqui, que a gente descobriu na letra C. Então, fica 100 volts, que é tudo que foi fornecido para o circuito, menos o que é gasto nesse resistor, que é 75 volts. Sobra 25 volts. Então, eu tenho 25 volts estabelecido nesses resistores aqui. E esses resistores estão em paralelo. Então, para descobrir a corrente elétrica que passa por esse aqui, basta saber a tensão estabelecida nele e dividir pela resistência dele. 25, que é a diferença de potencial estabelecida aqui, dividido por 5, vai dar 5 amperes. Tá? Então, é muito simples também pensar que, olha só essa observação, a corrente total não é de 10 amperes? A gente não sabe disso. Quando ela chega aqui, ela vai ter que se dividir. Aí você pensa, o resistor, ele causa uma resistência à passagem da corrente. E a corrente, ela flui muito mais facilmente por onde tem menos resistência. Porém, esses resistores aqui são iguais. Se ela vai se dividir, será que ela vai se dividir desigual ou ela vai se dividir por igual? É óbvio que como eles são iguais, ela vai se dividir por igual. Então, se eu tinha 10 amperes, ela chega aqui, ela se divide pela metade. Fica 5 amperes para passar aqui e 5 amperes para passar aqui, que é o que a gente achou. Na segunda questão, diz o seguinte: o resistor de 4 ohms do circuito esquematizado abaixo é percorrido por uma corrente elétrica de 3 amperes. Determine. Aí a gente tem um circuito aqui. Novamente é um circuito misto, tá? Porque eu tenho associações em paralelo com associações em série. Na letra A ele quer a resistência equivalente. Na letra B ele quer a diferença de potencial entre os pontos A e B, que ele não foi dado. É o diferencial dessa questão. Ele te dá a corrente total e não te dá a tensão do circuito. Na letra C ele quer a tensão só aqui nesse resistor de 4 ohms. E na letra D ele quer a intensidade de corrente elétrica em cada um dos resistores de 6 e de 3 ohms. Na resolução da letra A, como eu disse anteriormente, não sei se foi nesse vídeo ou no vídeo anterior, mas para achar a resistência equivalente de um circuito em que tem associações mistas, primeiro a gente resolve os resistores que estão associados em paralelo. Depois que a gente vai calcular que está em série. E a gente tem resistores em paralelo aqui. Quais são? Esses dois. Eles estão em paralelo.
Como são só 2 resistores e eles não são iguais, eu posso fazer o produto pela soma. Então, vai ficar 6 vezes 3, 6 mais 3. 18 dividido por 9, que dá 2 ohms. Pronto. Terminei? Não. Por quê? Porque esses resistores aqui estão em série, então eu tenho que somar 4 mais 2, que dá 8 ohms. Vamos resolver agora a letra B. A tensão entre os pontos A e B vai ser a resistência equivalente do circuito, que a gente já achou na letra A, vezes a corrente total do circuito que foi dado no enunciado, 3 amperes, né? A resistência equivalente é de 8 ohms e a corrente total é de 3 amperes. Então, 8 vezes 3 vai dar 24 volts. Essa é a tensão no circuito, total do circuito. A resolução da letra C pede a diferença de potencial só no resistor de 4 ohms. Para achar essa diferença de potencial só nele, eu vou pegar essa resistência de 4 ohms e vou multiplicar pela corrente que passa por ele, que eu sei que é a corrente total. Então, vai ficar 4 vezes 3, que dá 12 volts. Então, só nesse resistor, a gente tem 12 volts. Ele pede na letra D para você calcular a intensidade de corrente elétrica em cada um dos resistores que estão associados em paralelo. Então, qual é a intensidade que passa aqui? Qual é a intensidade que passa aqui? Eu quero saber. Então, vamos resolver a letra D. Nós temos que encontrar a diferença estabelecida nesta associação em paralelo aqui. E aí, a gente percebe que essa tensão não pode vir para cá porque tem um resistor no meio. Eu chamo aqui de ponto C, né? Ou de potencial C. Esse potencial C pode vir para cá? Pode, porque não tem nenhum resistor aqui no meio. Mas pode atravessar para cá? Não pode. Esse aqui pode atravessar para cá? Também não. Essa tensão aqui pode atravessar para cá? Também não. Por quê? Porque tem um resistor no meio. Então, eu vou chamar de quê aqui? Já que tem A, C e B, eu vou chamar de D. Ok? Então, eu vejo que o resistor de 6 ohms, ele está entre uma diferença de potencial CD, e o resistor de 3 ohms também está em uma diferença de potencial CD, que é característica de resistores que estão associados em paralelo. Ou seja, eles possuem a mesma diferença de potencial. Sabendo disso, a gente precisa encontrar a diferença de potencial neles. Qual é a diferença de potencial CD? Bom, para saber isso, a gente pega a resistência equivalente dos dois, que a gente já encontrou, né? E multiplica pela corrente total, porque quando eles viram um só, a corrente que passou pelo 4 vai passar por eles dois. E vai passar pelo de 2 também aqui embaixo. Então, perceba. Se eu sei a resistência equivalente dos dois e sei a corrente, tem como eu descobrir a diferença de potencial estabelecida aqui, né? Então, a diferença de potencial estabelecida precisa da resistência equivalente deles dois. A gente já sabe que deu 2 ohms, né? 2 ohms vezes 3 amperes, que é a corrente total, que vai passar por eles dois, vai ficar 6 volts. Beleza. Eu descobri a diferença de potencial, mas não é isso que ele quer saber. Ele quer a corrente em cada um deles. Para achar a corrente no resistor de 6 ohms, eu vou pegar essa diferença de potencial aqui, que é o CD, e vou dividir pela resistência de 6 ohms. Então, vai ficar 6 dividido por 6, que dá 1 ampere. E para descobrir a intensidade de corrente que passa pelo de 3 ohms, eu vou pegar a mesma tensão, porque eles estão em paralelo, e vou dividir pela resistência dele. Vai ficar 6 dividido por 3, que dá 2 amperes. E é isso aí, gente. Vejam e revejam esses vídeos para ajudar vocês aí na resolução da avaliação, já que essa avaliação ela é feita em casa e não na sala de aula propriamente dito. Porque na sala de aula vocês não teriam como pesquisar.